No JAD a gente trabalha com 20 jovens que têm entre 16 a 20 anos. Alguns estão no ensino médio, outros já concluíram. São moradores de Sapopemba e São Mateus, que são bairros da zona leste de São Paulo, uma região periférica. As nossas aulas são 2 vezes por semana, né? E a gente tem trabalhado como um curso de formação política no direito à educação. A gente começou trabalhando as trajetórias escolares, então, e comparando a trajetória dos jovens com as trajetórias dos pais, dos avós. Então, fomos entrevistar os avós para ver o que mudou na educação, né? Do que era na educação antes, como é que é hoje e como que foi. E agora a gente está entrando para entender como é que foi esse processo de mudança, né? Então, de entender a expansão do direito à educação. Tanto do ponto de vista da política educacional, da legislação, como é que foi avançando essa mudança e o direito à educação, quanto do ponto de vista de quem foram os sujeitos que lutaram, né, pela educação para que tivesse mais acesso. Então a gente discutiu os movimentos sociais que lutaram pelo direito à educação, por escola, que lutaram para que tivesse ensino médio para todos, que lutaram pelo ensino noturno. Hoje a gente está trabalhando, vamos trabalhar essas legislações e também durante a formação também trabalhamos muito a questão do acesso à universidade. Hoje estamos trabalhando especificamente com o tema da redação, então estamos fazendo um trabalho de revisão das redações, né, para ver como é que a gente pode avançar também na coisa da linguagem escrita aí, do acesso à universidade. Eu acho assim que depois que uma pessoa entra no JAD, ela vê que o mundo de uma forma assim, da maneira de educação é bem diferente, porque na escola a gente tem um tipo de educação, uma educação bem formal, e onde você não pode falar o que você pensa, e eles também não te dão essa liberdade de pensar sobre vários assuntos e lutar por alguns direitos, igual o JAD abriu nossa mente para isso, né? Depois que eu entrei no JAD, eu mudei a minha visão em relação ao ensino na escola, aos meus direitos, fiquei sabendo sobre eles, sobre as coisas que, através do meu direito, eu poderia estar mudando, buscando reivindicá-los. E isso foi importante, pois me fez ter uma visão diferente da sociedade e de mim dentro dela. O JAD, se agisse na escola, principalmente na escola onde eu estudo, mudaria a visão dos jovens que estudam lá, pois na minha sala a visão que eles têm de sociedade, dos direitos deles, são muito vagas, são falhas. E isso faz com que eles mudem essa opinião, possam se reformular e até lutar baseado no que isso traria para eles. Pois assim eles saberiam que tem coisas erradas que eles lutando, correndo atrás pelos direitos que são garantidos, eles podem mudar a educação e assim garantir que eles terão uma verdadeira educação correta, da maneira que deveria ser e que não é. Eu sou da Zona Leste de São Paulo, onde a educação não é valorizada, e depois que eu entrei no JAD, a minha mente abriu muito, porque eu conheci mais os meus direitos. Eu vi que a educação não era só eu ir até a escola, copiar os deveres e pronto, ir para casa, acabou. Eu vi que eu tenho muitas oportunidades, só que dentro daquele mundo que é criado ali, as minhas oportunidades não existem, que as pessoas criam ilusões, como se a gente não fosse conseguir conquistar os nossos objetivos. E o JAD me mostrou uma coisa totalmente diferente, onde eu posso lutar pelos meus direitos, onde eu tenho direito à educação. E eu cheguei a falar na minha sala, muitos achavam que a greve era devido ao salário, não sabia que era pelas condições, pelas classes que os professores são colocados. E eu expliquei um pouco para eles que eu entendi aqui, e eles entenderam de uma forma totalmente diferente do que eles tinham a ideia, que era colocada para eles, que era somente por causa do salário. Como eu disse, lá é criado um mundo
onde não existe oportunidades, que as oportunidades é só para quem tem dinheiro. E não é assim. Se a gente não buscar pelos nossos direitos, a gente não vai ter direito algum. Morar em São Paulo, tipo, as pessoas acham que por ser o estado que tem mais rico, mais dinheiro, é um estado bom, assim, diferente de outros estados, que é mais difícil de se viver por outras condições. Mas em São Paulo também existe periferia e existe uma desigualdade muito grande. E a gente que vem da periferia, que está aqui no Jade, acaba criando aqui uma noção de que a cidade mesmo também é nossa, a gente tem direito à cultura, à educação. E o Jade mostra que a gente está na periferia, mas a gente tem que ocupar esse espaço, a gente tem que lutar pelos nossos direitos na escola, apoiar causas que são dos trabalhadores, dos estudantes, dos pobres. E é isso que o Jade acrescenta muito na nossa vida, essa formação política em relação ao nosso estado, não sei. A cidade não traz nenhum tipo de influência para os jovens querer sair. Eu mesmo sempre tive uma influência da minha família de sair para conhecer. Meu avô me levava de trem para andar pela cidade e eu conhecia. Mas, tipo, ninguém na minha rua tem essa vontade de querer fazer a mesma coisa. A cidade tem poucos pontos poucos pontos de cultura que interessam os jovens. É mais para lazer e jovem quer ação, quer diversão, quer sair, quer curtir. Lazer você fica parado, sabe? Então, eu acho que a cidade devia ter mais pontos de cultura para os jovens querer se interessar mais em sair, mais em curtir e viver a vida, viver a juventude, que é isso aí. São Paulo pode até ter bastante lugar para cultura, para muitas coisas, mas para quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro não participa dessas atividades. E o Jade leva a gente primeiro para o centro, que já é um lugar distante de onde a gente mora, então já é um conhecimento a mais que a gente cria. E mostra que a gente tem que, a gente tem que ocupar esses lugares, que a gente tem que conhecer, a gente tem que ir atrás de cultura e também valorizar aonde a gente vem, da onde a gente vem, que é a periferia. Então, a gente tem que lutar, ir nas escolas, a gente está com o projeto de ir nas escolas, passar todo o conhecimento que a gente tem aqui no Jade, fazer com que ele se transfira para os alunos da escola mesmo, que não têm a oportunidade de vir conhecer a cidade. Eu acho que viver em São Paulo é uma experiência assim, voraz assim, para qualquer pessoa. Às vezes eu vivo nessa cidade e não me sinto parte dela. A gente que mora na periferia, parece que a gente não vive em São Paulo, e sim somente um pedaço de São Paulo. Todas as questões que existem em São Paulo, todos os aparelhos culturais que existem em São Paulo são privados da gente. E é por isso que o Jade, ele tem um papel fundamental assim, na questão de conscientizar as pessoas da periferia de que existem espaços culturais e que é necessário ocupá-los, e que não somente ocupá-los, assim, tentar trazer esses espaços para dentro da própria comunidade. E dentro da questão da escola, que a Jennifer chegou a comentar, eu acho que a escola ela é muito precarizada, assim, tanto na questão do ensino, tanto na questão estrutural. Provavelmente na questão do ensino. O ensino, do jeito que ele é formulado, ele é um ensino que não leva à reflexão, e sim à repetição de determinadas coisas. É um ensino feito para a fábrica, praticamente. Você é treinado para ser um funcionário. E a gente acha que um dos grandes problemas assim, do ensino no Brasil, não somente para formar mão de obras, mas sim a formação de massa crítica, de pessoas que atuem na sua sociedade e que lutem por uma determinada causa. Tanto é que eu faço parte de um movimento chamado MSA, Movimento Socialista Alternativo. A gente atua na periferia, formando os intelectuais orgânicos dentro da periferia, pessoas que tenham conhecimento abrangente, pessoas que possam mudar a realidade, a realidade ao seu redor.
E como antes de entrar no JAD, graças a esse movimento, eu já tinha uma consciência política mínima, assim. Eu acho que dentro do JAD eu consegui desenvolver mais, assim, tanto com a participação dentro do movimento, a participação no JAD, eles se combinam e abre meus horizontes, assim. Muitos alunos, muitos jovens deixam a escola por ser um lugar desinteressante. Às vezes não é culpa do jovem da periferia, mas é culpa da educação mesmo, que não se atualiza com os interesses dos jovens. Também a estrutura da escola lembra muito um lugar, a prisão, por exemplo. Tem muitas grades, é muito fechado. Existem muitas regras que por ser um lugar que concentra jovens, o jovem quer ser livre, quer expor sua opinião. Ele não tem esse direito. Ele não é horário, se manter sentado no mesmo lugar durante 4 horas. É difícil porque hoje o jovem ele quer conhecer, ele quer cultura, ele quer saber da atualidade. Tem coisas que para ele não são interessantes. Existe o professor que dita as regras, que dá o conhecimento que ele tem para o aluno, e o aluno não pergunta por que ele está aprendendo isso, o que vai mudar na vida dele. É só realmente sentar e prestar atenção no que é passado. E às vezes isso se torna desinteressante, por isso boa parte dos alunos deixam a escola. O jovem, ele só pode se interessar por uma coisa que ele conhece, que ele tem acesso. Então, por exemplo, como já foi falado, pelo fato do jovem não ter esse acesso a poder andar pela cidade, porque conforme a gente já conversou aqui na turma, o jovem é caro, né? Tem um custo você poder andar pela cidade, e às vezes o jovem da periferia não tem esse acesso. Então, a partir do momento que você tem a oportunidade de vir para o centro, de visitar locais com cultura, você passa a se interessar mais, a ver que tem um mundo que você não conhecia, entendeu? Então, acho que o JAD, além de abrir nossa mente, mostrar que nós temos direitos, ele traz essa questão de você se interessar por conhecer a cidade. Eu queria falar sobre a valorização artística. Eu estudo música e na Zona Leste isso não é valorizado. A gente anda pela cidade e a gente vê a valorização artística da periferia. Eles tentam trazer isso para as ruas e tudo mais, mas isso não é valorizado. Quando a gente é artista, ou se a gente é músico ou pintor ou qualquer outro tipo de coisa nesse sentido, a gente não consegue sustentar na cidade. A gente tem que ter uma outra formação profissional. E isso implica, porque uma pessoa que ela não se dá bem em outra área e só tem essa área artística, é muito difícil para ela sobreviver, assim, dentro de São Paulo, no Brasil, é difícil. Eu acho que assim, dentro da Zona Leste, ou dentro de São Paulo, dessas regiões assim, a gente está muito excluído de tudo. Eu, por exemplo, quando eu comecei a vir para o centro, eu comecei a ver a programação no metrô, cultural, aí eu comecei a ver a Bianca, o pessoal daqui da Ação Educativa, eles divulgam isso pra gente. A gente lá não tem, a gente fica como se tivesse uma caixinha fechada e a gente não sabe o que está acontecendo lá fora. Eu própria, eu não sabia andar dentro de São Paulo sem a minha mãe do meu lado. Eu aprendi depois que eu vim pro JAD. Mas a gente é passado para trás. É tipo como se a gente não fizesse parte da cidade. Aí, quando a gente faz parte da cidade, a gente é funcionário. A gente trabalha dentro dela como funcionário, uma classe... eu não sei explicar isso para vocês. Como se fosse periférico. Isso. A relação inteira, toda, assim, os tipos de relações são todos abaixo. Eles rebaixam a gente o tempo inteiro. Eu acho que os jovens na periferia, eu posso falar de onde eu moro, a gente vive, na verdade, no meu pensamento, a gente parece que vive em uma cúpula, porque os jovens não conhecem muito bem os direitos que ele tem e o que tem a explorar, a ser conhecido.
Eu acho que a maioria dos jovens, quase todos, estão acomodados com o que tem. E isso é ruim, porque nem todos conhecem o que pode ter além do que já tem na periferia, que infelizmente, a droga, o crime. É o que leva o jovem ao que é hoje. E eu acho que, não é querendo puxar o saco, mas se o Jade fosse pelo menos a metade da minha escola, a metade do pessoal que mora na minha quebrada ali, se o Jade se eles tivessem conhecimento e tivessem no Jade pelo menos a metade, acho que mudaria muito o pensamento e mudaria muito a sociedade também. Eu moro na Zona Leste, Sapopemba. Na Zona Leste eu faço parte do o Movimento Socialista Alternativo, MSA, e eu vejo que na Zona Leste tem sim incentivos de que levem a população de lá, a periferia, a buscarem um conhecimento, um conhecimento mais crítico. Só que são poucos movimentos que tentam fazer isso e são poucos movimentos na periferia. A maioria dos locais que tentam buscar uma forma mais crítica de pensar são no centro. E isso não é por acaso, assim como não é por acaso como a cidade é dividida. Não é por acaso que os pontos culturais estão no centro e não na periferia, porque o sistema que a gente vive hoje não é o sistema que privilegia a base dele, porque quem mora nas periferias é a base do sistema. Então, se a gente é a base do sistema, a gente deveria ser tratado de uma forma melhor, mas ao mesmo tempo que a gente é base como classe, mas como indivíduo a gente é descartável. E é assim que a gente é tratado, assim como a periferia é tratada de modo geral. Então, para apenas sustentar esse sistema, para apenas trabalhar e ser só mão de obra, a gente não precisa de cultura, a gente não precisa de educação na visão de quem comanda a cidade, de quem está no poder, quem comanda o sistema. Então, eu acho que os jovens, eu tenho certeza que os jovens da periferia só não tem uma questão mais crítica, não pensam o mundo de uma forma diferente, porque eles não têm base para isso, porque a gente vê que as pessoas reclamam. Isso eu consegui ver bastante depois que eu vim para o Jade, porque eu já tinha um pensamento crítico, já era envolvida em questões políticas por causa do MSA. Mas quando eu vim para o Jade, a gente teve contato com pessoas que ainda estão na escola, porque eu não estou mais. Então a gente tem contato com pessoas da periferia que não é do nosso núcleo, não é do nosso movimento. Então a gente vê o pensamento que é colocado, o mesmo pensamento que a gente tinha, o pensamento que é colocado pra gente. E o Jade mostrou isso. Só que, assim como ele mostrou isso, ele mostrou que é possível também melhorar, ter uma melhora e conscientizar as pessoas. E mostrar que a gente tem que ocupar a cidade e que não é pedir licença. A gente tem que ocupar e exigir os nossos direitos, porque eles já estão colocados na lei, só que não é aplicado. E o melhor que você pode fazer para uma pessoa é isso. Mostrar para ela o quanto ela é importante no mundo, não como ela é tratada como uma pessoa descartável. Então, na periferia não tem tantas essas questões, porque a gente é descartável para o sistema, mas a gente tem que buscar ser o contrário. Mas falta motivação, porque acho que o jovem em periferia está mais relacionado está mais vivente a violência do que a própria cultura. Então, é a questão de conhecer, em muitos casos, é medo. Eu acho que o que ele vê do mundo é mais medo do que a vontade de sair. Então, não é só ele querer, mas alguém ter a força de motivar ele a sair. Porque querer ele quer, mas ele não tem a motivação de ir. E eu acho que, se a gente analisar a arquitetura da cidade num todo, a urbanização da cidade, a gente consegue perceber que a periferia é tratada arquitetonicamente e na questão da urbanização também como um depósito da cidade. É como se os prédios que são construídos na periferia, a gente pode perceber isso pelo design, pela forma que ele é projetado. É só para um local de descanso, para você ir dormir. São bairros que são projetados para a classe trabalhadora, que é a classe que sustenta toda a cidade, mas que é só para ela voltar para casa e descansar. Então, por isso que não tem ponto turístico, cultural, lazer, por isso que a educação não é boa.
porque a estrutura da cidade não é feita para isso. Porque quem mora lá, de acordo com quem comanda a cidade, não precisa desse... Isso, não precisa não é necessário ter um interesse tão grande com essas pessoas nessa questão. Então, na questão urbana da cidade é muito claro isso, é muito claro como a exposição dos centros, assim, por coisas pequenas dá para perceber, pelo tamanho da calçada a gente percebe quais lugares são feitos para você caminhar na cidade e quais lugares são feitos para você ir até o ponto de ônibus e descer e voltar para sua casa. Eu li recentemente um conto de uma escritora que eu gosto muito, chamada Clarice Lispector, diva, que chama Se Eu Fosse Eu Mesmo, né? Ela mostra que o que é ser você mesmo, né? Nós não somos nós mesmos na sociedade. Nós somos delimitados por convenções sociais, por muitas vezes, né? O funkeiro, ele é julgado em determinados pontos da cidade, outros lugares o roqueiro é julgado, outros nós que gostamos de música erudita somos julgados, principalmente onde nós vivemos, o preconceito sim é acentuado conosco. E aqui na ação educativa, em especial, cada um é valorizado individualmente pelo que é valorizado e querem que nós nos veiculemos as nossas vivências e o nosso jeito de ser, né? Fui uma das pessoas que trabalhando na área da juventude, elaborou o projeto Jovens Agentes pelo Direito à Educação. O projeto Jovens Agentes pelo Direito à Educação, apelidado de JADE, ele é uma iniciativa que é, em alguma medida, um desdobramento de projetos anteriores e realizados pela ação educativa, em que a gente identificava, de um lado, um profundo incômodo dos jovens com relação à sua escola, né? Sobretudo com a escola de nível médio, mas a inexistência tanto de atores coletivos juvenis falando sobre as escolas, né? Falando sobre o cotidiano das escolas, e um certo nível de pouquíssima reflexão sobre o que é esse espaço, por que a gente está aqui, por que a escola que cara a gente gostaria de dar para a escola. E aí a gente elaborou esse projeto um pouco pensando nos jovens como atores que deveriam falar sobre a escola, falar sobre a educação, na medida em que eles passam tanto tempo, né, passam muito tempo nessa instituição, e são os principais sujeitos das políticas educacionais, né? Então, todo mundo fala muito da necessidade do quanto é importante a educação para a vida dos jovens, mas muito pouco se escuta desses jovens o que eles têm a falar sobre educação. Mobilizou os estudantes, os meninos que estavam participando do projeto, a dialogar com os professores e a pensar também, não só na escola de ensino médio, mas a começar a pensar sobre o mundo do trabalho e a começar a pensar no acesso ao ensino superior. A organização da escola, ela está formatada de um tal jeito em que os professores falam e os alunos escutam. A maior parte do tempo são os professores falando e os alunos escutando. Isso não tem a ver só com um centralismo do professor, mas tem a ver com a própria organização das escolas, que é assim, bom, se o professor quiser escutar os 40 alunos numa aula, ele vai... E cada aluno tiver direito a 1 minuto, então só isso já toma 40 minutos de uma aula de 50, né? Então, assim, a escola não está organizada de uma forma em que supõe a suposição de que deve se instalar uma troca na sala de aula, né? E aí, só estou falando isso assim para dizer, não acho que essa organização seja a responsabilidade de um autoritarismo do professor, né? Tem um sistema organizado, um sistema de ensino que está organizado e que não favorece a troca, a escuta e o diálogo, né? E aí uma das coisas bacanas de escutar entre os professores que participaram das oficinas do Tô no Rumo
é que esse esforço de romper com a grade, de estender a aula, de fazer com que os meninos tenham a possibilidade de ficar mais tempo juntos e conversando sobre uma mesma temática, tem como consequência, e planejar e falar sobre o futuro, sobre o que quer fazer, tal, não sei o quê, tem como consequência uma aproximação entre estudantes e professores. Por quê? Porque para eu falar sobre projeto de vida ou sobre trajetória de futuro, eu tenho que perguntar para você o que você quer. Né? Tem que falar assim, então, a gente vai falar sobre projeto de vida, vamos falar sobre futuro, sobre o mundo do trabalho e sobre acesso ao ensino superior. Quem aí quer entrar na universidade? Alguém, né? Então, a atividade se instala com uma pergunta, não com uma afirmação. A escola pode ser um espaço em que os meninos possam formular criticamente experiências que eles têm no mundo do trabalho, desejos e aspirações com relação ao futuro, por que a Universidade de São Paulo é tão distante da vida deles, por que a gente conhece tão pouco. Então, assim, mas eu acho que toda essa discussão tem como ponto de partida perguntas que são dirigidas aos jovens, o que favorece, do lado dos professores, que esses professores conheçam melhor seus alunos. Quando a gente vai para as escolas, muitas vezes, é que há uma certa descrença de que o acesso ao ensino superior público é um caminho para esses jovens. Então, quando a gente vai para a escola pública, com as oficinas do Tô no Rumo, falar sobre acesso ao ensino superior e a gente fala da universidade pública, muitas vezes a resposta que a gente tem é de que esse caminho não é para mim, né? Em parte porque a gente vive numa sociedade que construiu um discurso sobre a escola pública que é de que a escola pública é ruim, né? De que escola boa é escola particular e que escola pública é ruim, e a prova de que escola pública é ruim é que só quem é de escola particular entra no ensino superior público. Essa é uma mentira, porque nem toda escola pública é ruim, né? Assim como nem toda escola privada é boa, pelo contrário. No entanto, os meninos incorporam isso e sequer tentam entrar na universidade pública. E eu acho que no caso dos meninos que passam pelo JAD, um resultado bacana é que, mesmo que não necessariamente eles entrem na universidade pública, eles vão conhecer a universidade pública e eles tentam. Isso, tentar já é para mim uma coisa bem bacana, porque muitos jovens sequer tentam, né? Então ele pode dizer assim, bom, Raquel, vem depois fala, bom, Raquel, eu desisti de tentar entrar na universidade pública porque eu descobri que eu quero fazer um curso que a nota de corte é muito alta na universidade pública, então eu vou fazer na universidade privada via ProUni, por exemplo, mas eu não vou escolher qualquer universidade não, só vou entrar se for nessa. Gente, ele está fazendo construindo uma estratégia em que ele não está sendo levado para a universidade privada. Tem uma estratégia aí, tem uma coisa assim, bom, eu poderia ir na universidade pública, mas talvez eu fosse fazer licenciatura, ou então eu entraria no curso que eu quero, mas eu ia ter que fazer muito tempo de cursinho, enfim. Mas ele cogita a possibilidade de entrar na universidade pública, né?